Oferecimento Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu. A Prosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. Olá, está no ar do programa Direto ao Ponto, gravando aqui de Maracaju, essa cidade que a gente está tendo a exposição. Tivemos um projeto Mais Milha aqui hoje. E eu tenho o prazer de ter aqui comigo conversando Mauro Ozaki, que é o pesquisador aqui, professor lá da Exalc CPEA. Falei correto, meu professor? Professor, eu agradeço o título, mas pode ser pesquisador. Pesquisador, tá certo aí. Mauro, vamos falar um pouquinho sobre essa safra, né? A gente estava falando aqui como é que fica a situação. Eu queria que você começasse dando um contexto, né? Como é que está a situação do produtor hoje? A safra 23-24 é um ano bastante extremo, né? De várias situações bastante atípicas dentro de um cenário que a gente vinha trabalhando nos últimos anos. Tá? Então ela vem de frustração de safras de algumas regiões e, além de tudo, os preços não reagiram proporcionalmente àquilo que se esperava, pelo menos da parte do produtor. Tá? Então ele vem ainda tendo o rescaldo do custo, até ainda mesmo que a gente tenha registrado recuo nos preços dos fertilizantes defensivos, ainda o custo ainda no patamar elevado. E essa recuo de preço ainda, né, faz com que a rentabilidade do produtor fosse bastante reduzida. Isso preocupou bastante porque aqueles produtores que não tiveram sua lavoura não conseguiram pagar suas contas. Tá? E não ter o dinheiro suficiente para pagar suas contas, pelo menos de curto prazo, torna desafiador para o produtor ele pagar o que ele tinha do passado, né? Então os investimentos que ele tinha no passado começam a olhar o fluxo de caixa dele, começa a ficar um pouco preocupante. Agora, a situação ela é pior, por exemplo, é igual para todos os estados do Brasil? É pior num estado, pior em outro? Como é que é isso? Bom, em linhas gerais, né, o que a gente tem observado é que algumas regiões que historicamente não vinha tendo registro de frustração de safra, caso de Mato Grosso, né, que a gente vê alguns extremos, né, com os produtores colhendo bem, né, algumas regiões que choveram melhor, outros nem tanto, né? Então, regiões onde que nós tivemos aí essas frustrações de falta, né? Nós tivemos, além de falta de água, nós tivemos temperaturas elevadas, né? Então isso daí fez com que a produtividade estivesse bastante frustrada. E esses, digamos assim, produtor em si, ele colheu uma safra bastante magra, perto daquilo que estava acostumado, e isso comprometeu um pouco a rentabilidade. A região que mais me preocupa hoje são regiões que têm registrado sucessivos redução de rentabilidade, que é o caso de Mato Grosso do Sul, que ela vem registrando. Quer dizer que o Mato Grosso do Sul é mais complicado e tudo, né? Tem esse problema. E agora a gente tem, por exemplo, no caso... E o grande problema, né, Mauro? Eu acho que a gente observa, né? Nesse caso, mesmo Mato Grosso do Sul, a gente conversando, que nem pode, talvez você tem um produtor que ele foi abençoado com chuva, né? Então, tem outro produtor que não foi abençoado. Então, anos de condições climáticas adversas, acho que é muito mais complicado, né, do que anos que não são, que é só queda de preço que pega todo mundo, é uma coisa. Agora, quando é climático, muitas vezes a lavoura é boa para você, mas não é boa para mim, daí, por exemplo, parece que aí você tem um produtor bem e tem outro produtor muito mal, e isso é muito ruim também na negociação das contas, né? Sim, isso tanto para você criar um programa, né, de um plano de ajuste para as pessoas que foram frustradas, né? Que tiveram suas produções interrompidas aí pela questão climática, né? Então nós tivemos essa interrupção climática, então você vê que isso traz essas frustrações. Claro, o Rio Grande do Mato Grosso do Sul, ela entrava nesse cenário negativamente pelo histórico das últimas safras. Mas se nós pegarmos o cenário também do Rio Grande do Sul, que também já vinha com 2 laninhas, né, tendo rentabilidade negativa, e agora com todo esse problema que presente aí na relação a também condição climática, também torna o estado bastante desafiador para a recuperação, né? Ali isso não é só uma frustração de safra, né, no caso, mas é a recuperação do solo para fazer novos investimentos para algumas regiões mais afetadas. Então esse é o grande desafio para o estado do Rio Grande do Sul, que é vamos falar assim, um cenário mais atípico, né, de todos os nossos estados produtores, e a região de Mato Grosso do Sul, que vem sofrendo muito com essas oscilações, né, climáticas, que é o estado que mais tem sofrido variações da produtividade de todos os outros estados que nós temos acompanhado. Agora, eu vi na sua fala, na sua palestra, que você colocou que a gente tem
é cíclico algumas coisas, tipo 10 anos, tantos anos, onde você tem, acaba fazendo uma seleção de produtores, né? Então, eu queria que você falasse para a gente agora o que se baseia essa seleção de produtores. O que eu, por exemplo, vou ser selecionado para cair fora? A seleção que eu digo é ou eu fico ou eu caio fora. O que faz com que eu... Qual que geralmente tem sido a atitude do produtor, você que acompanha há muito tempo, já está com cabelo branco também, né? Então acompanha há muito tempo. O que você tem visto, o que tem feito o produtor de sucesso e aquele que tem caído fora? O que sempre faz os pecados capitais, vamos falar assim, de muitas vezes é você querer expandir, muitas vezes, maior que sua capacidade gerencial. Então é muito comum um produtor, uma safra que ela vem ter uma certa sustentabilidade, ele quer expandir, dobrar sua área, e sei que ele não consiga controlar toda essa área. Então ele não tem todo esse domínio, né, de você melhorar todo o seu controle de gestão, e muitas vezes ele quer fazer só expandir. Tá? Seria aquele exemplo, né, se me permitir, daquele cara que é um cara muito simples, nunca... o trabalhador nunca geriu nada, de repente o cara ganha na loteria, né? E diz que, tem até um estudo aí, diz que muita gente que ganha na loteria, com 12 meses ficou pobre de novo. Sim. Né? Mas não deu conta de... Não dá conta, porque você vê grande volume financeiro na sua conta e você não está acostumado a gerenciar com esses volumes. E você acha que aquilo é infinito. E aí começa a fazer alguns investimentos desnecessários no momento que todo mundo também está no saldo positivo, então você tem um certo valor de inflacionamento dos preços, e aí acaba disputando pela mesma terra, disputando por algumas coisas, e acaba tendo um capital bastante empatado, vamos falar assim, nesse tipo de situação. E aí quando tem essas quedas de preços que são normais, você acaba tendo o que? O produtor ele começa a ver que o que ele está tirando de receita não está sendo suficiente para aquilo que ele assumiu. Você disse assim, no caso o ideal seria o produtor, vamos supor assim, eu sou produtor, eu planto 1.000 hectares. Eu falo assim, bom, o ideal é eu crescer 100 hectares por ano, vamos supor, se eu tenho dinheiro e tal, mas vamos supor que aparecer uma fazenda, né, próxima à minha, do lado da minha, que são outras 1.000 hectares, e o cara me vende, dá para pagar em 10 anos. O que eu tenho que olhar? Bom, eu vou ter capacidade de pagamento para isso, seja que muitas vezes o produtor na emoção do momento, o momento tá bom, e é da emoção, né? Tem como... O que você daria, você como economista também? Você é economista, né? Sou agrônomo, mas... Agrônomo? Não é possível, né? De formação, né? Mas é um economista, né? De atuação. Quais são essas decisões? São muito complexas, né? Porque uma coisa é você deixar de comprar uma propriedade que está do seu lado, e você tem o caixa naquele momento, e outra coisa, como é que resolve isso? Isso são oportunidades, né, Robert? Toda vez... quando você provisiona dinheiro para essas situações, você consegue comprar essas oportunidades. As oportunidades nem sempre a gente consegue quando você está o dinheiro todo lá empatado, vamos falar assim. Então, sempre quando você tem essa reserva, e quando você já começa a fazer essas reservas, você consegue controlar esses custos, quando essas aparecem oportunidades, o cara consegue comprar, porque ele já está gerencialmente, ele tem o controle da informação, e essas oportunidades vão aparecer para ele e vai continuar crescendo sustentavelmente. Vamos supor assim que eu não tenho um carro ainda para comprar, né? Eu não comprei esse carro. Aí eu não tenho, né? Vamos supor que eu não tenho um carro ainda. Aí o primeiro carro é mais difícil comprar, né? A partir do momento que você tem aquele carro, para você, pô, eu quero comprar um carro melhor, ou seja, você já tem a metade do outro, já é mais fácil, né? Sim. Então, é exatamente isso. Quando você dá o primeiro passo, né, de você estruturar e você ter um patrimônio e conseguir dar o giro, né, esse primeiro giro, que é a parte mais difícil de toda a atividade econômica, né? Seja o cara está em pequeno empreendimento na área urbana ou na área rural. Então, é conseguir gerenciar esse patrimônio e começar a fazer prosperar e acumular esse patrimônio, que é o desafio de todo empreendedor. Eu acho que a mesma coisa que aconteceu nesses últimos anos aí, também teve uma expansão de alguns produtores, expandiram muito, e teve uma aquisição de máquinas, né? Então é preciso agora, tem que segurar muito o freio, né, Mauro? Senão esse cara... realmente, ou então tem que sentar mesmo e tentar renegociar, né? Tem vários mecanismos, né? Então, aqui, assim, o pessoal acredita naqueles patamares de preços, acham que aquilo vai ser constante, né? E a gente sabe que a agricultura são ciclos. E esses ciclos agrícolas, né, que a gente tem, são momentos que a gente tem que sempre observar, né, o comportamento dela, né? Porque ela tem sempre esse momento de recuo, porque... da mesma forma como os preços agrícolas são atrativos, muita gente acaba fazendo a sua expansão. E essa mensuração dessa expansão de cada agente que está no mercado é difícil você captar isso daí.
A gente só vai começar a captar isso lá no médio prazo, no longo prazo, quando você começa a ver que os preços não estão reagindo porque nós temos uma oferta significativa. E a demanda não é uma coisa que surge de uma hora para outra, né? São construções de mercado que você faz, né? Então isso é que faz, hoje o mercado está bem ofertado, então você vê que fica confortável para quem está comprando também. Não há necessidade de você fazer o desespero de comprar. Então... Mário, vou pedir para você um momentinho, nós vamos para o intervalo e já voltando. Você não sai daí. Volto direto ao ponto, conversando aqui com Mauro Ozaki. Mauro Ozaki, me diz uma coisa, meu amigo. Vamos falar uma coisa. Me fala um pouco de mundo agora. Vou pegar a sua experiência de mundo. Como é que está o mundo na questão de demanda e oferta? A gente viu que essa questão da pandemia se falava muito, e está sempre falando assim, o mundo vai demandar mais 1 bilhão de toneladas, 2 bilhões de toneladas, mas o crescimento não está, parece que, de acordo com o que estão falando, né? Se fosse pegar a projeção que estavam falando 10 anos atrás, a gente teria que estar produzindo muito mais agora. O que essas projeções batem também? Como é que é isso? Se for por número de população, talvez. O problema é que dinheiro não chega. O que define, né, a demanda é o nível de renda das pessoas, né? Então, se as pessoas têm renda o suficiente para começar a alimentar melhor, elas vão demandar esse alimento. Se você não tem essa renda, só o número de pessoas não é suficiente para a gente fazer essa projeção. Então, a gente pode falar, país, por exemplo, que tem uma população grande, mas não vai demandar a África, por exemplo. Só que eles não têm dinheiro. Então, não adianta a gente, né, por mais alguns órgãos, veja pelo número de pessoas, se elas tiverem dinheiro, elas vão demandar alimentos. Caso contrário... Eu acho que também uma coisa, Mauro, se me permite fazer uma observação, é importante a gente frisar também que quando você fala assim, a demanda tem que ser de carne, né? Porque a pessoa fala assim, mas a demanda de arroz está diminuída, não tem aumentado. As pessoas por uma questão de hábito alimentar, ou de dieta, não sei o que, vão diminuindo essas questões aí. E aí o que acontece? As pessoas... e quando você pega, por exemplo, talvez eu ouvi nos Estados Unidos, se a gente fosse comer a soja do jeito direto, né, soja e milho direto, nós humanos, a gente, como diz assim, com 10% da soja você alimentava o mundo. Que o problema é tudo essa questão que a gente não come daquele jeito. Então as pessoas, por mais que você aumente a população mundial, você não aumenta a capacidade de comer carne, né? Que é onde você transforma milho e soja em carne, né? Sim. Essa conversão, né, da nossa proteína para a carne, né, que ainda é necessário para uma parte da alimentação e nutrição ainda, né, que mostra para nós aí que a necessidade dessa compra. E para comprar isso aí precisa ter dinheiro. Não adianta você... a gente sabe, ver os países que têm grande população, mas enquanto não tem dinheiro, não entra carne na mesa. Eu sempre fui... No passado estive no Quênia, vi exatamente essa oportunidade de ver um país bastante populoso, contudo você não via pratos, carnes, porque era um luxo. Agora me diz uma coisa, você que também tem acompanhado, por exemplo, acompanhado a China, essas coisas todas, me diz o que você vê o Brasil, a China é um grande comprador do Brasil hoje. Sim. Mas como é que você vê a China? Você que também tem acompanhado lá, como que você vê o chinês, assim, essa questão, até a nossa dependência do mercado chinês? A China, ele vem criando, né, os modelos deles de gestão de autossuficiência, né? Eles têm esse pensamento para diminuir um pouco essa dependência de seus alimentos. Tá? Então, alguns produtos agrícolas saíam de um regime totalmente controlador de preços, isso acontecia no início da década até 85, mais ou menos, e começou a fazer as suas migrações para deixar o mercado mais definir esses preços, que o Estado diminuiu seus controles, né, e começou a deixar mais esse mercado mais dentro do pró-mercado, e aí mudou o comportamento, começaram a produzir melhor, né, ter mais oferta. Isso, principalmente o milho, foi o que mais expandiu nesse país. O que mais tem mudado o comportamento do sistema produtivo da China aquelas fazendas agrícolas que tem naquele modelo socialista deles, eles começaram agora a colocar, né, fazendas agora com arrendamento, né, cooperativas de produtores, na verdade. E essa cooperativa tem organizado melhor a produção deles. Então eles começaram o sistema cooperativo. Sim. Então são produtores com maior capacidade de gerenciamento de produção, estão como se fosse arrendando as terras desses lugares e montaram cooperativas. E essas cooperativas começaram a ter escala.
A China entendeu que para produzir commodities ele tem que ter escala. Então, porque quando a gente observava, por exemplo, lá na China, né, a gente só observava, tinha cada produtor lá tinha um hectare de cultura, essa média de hectare. Então você via lá, o cara passava a colheitadeira, depois vinha o pessoal catando, mais, né, o animal comendo, aquela coisa toda. Então você via que não tinha muitas condições do cara produzir melhor, primeiro porque era uma agricultura muito artesanal. Exato. Então agora, e esse eu acho que era um grande problema da média, se você for pegar a média produtividade da China, pela área é muito baixa. Exatamente. Muito baixa. E tanto de soja quanto da própria milho. E agora, a partir do momento que você pega e que você tem lá, de repente, uma região lá, 1.000 produtores, aí vem lá uma cooperativa e arrenda essas 1.000 hectares e paga arrendamento desses produtores, desses caras que já vão para a cidade. Quer dizer, a produtividade naquela área pode dobrar. Sim. Sim. Isso realmente é bastante impactante. É impactante. Então, essa nova tendência que eu, quando estive lá em 2018, tá, eu vi essa mudança desse sistema produtivo, da organização que eles estão fazendo. Então, isso eu entendo que para a produção da China, ela vai trazer uma certa mudança. Tá? A gente não sabe quanto, né, esse modelo vai se alastrar durante todo o seu país, mas é uma tendência que eles estão observando com bons olhos, porque eles entenderam que com isso eles vão ter maior oferta de produção agrícola no seu país, diminuindo um pouco a dependência deles. Mauro, agora me fala um pouco, agora vamos voltar para o Brasil. Assim, como que você vê o Brasil? Assim, você, na avaliação sua de pesquisador, olhando o mercado internacional, olhando a questão de sustentabilidade, olhando a questão de restrições à produção, moratória de soja, moratória de não sei o quê, como é que você vê? Eu queria que a gente fechasse assim, esse bloco com comentários. Como é que você vê, por exemplo, o Brasil daqui a 30 anos? O Brasil, eu falo que é um monstro que saiu fora da caixa e o mundo quer colocar ele de volta. Só que não vão conseguir colocar pela estrutura dela. Ela já criou um corpo forte e sempre qualquer negociação que nós falamos hoje sobre segurança alimentar tem que ter um representante brasileiro para se falar. Não tem como hoje nós falarmos sobre segurança alimentar sem o Brasil. Assim como tem os Estados Unidos, tem a Rússia, tem outros países aí, o Brasil sempre estará nessa mesa. Tem essa responsabilidade social de você colocar. Então, o que nós precisamos para realmente fazer parte, né, desse grupo seleto, para que a gente realmente mantenha essa cadeira, vamos falar assim, dessa responsabilidade? É fazer aquilo que nós já começamos desde 90. Então, a partir do momento que nós abrimos a economia, né, começamos a selecionar os produtores, aqueles que realmente estão controlando seus gastos, tendo boa gestão, estão sobrevivendo e continuando na atividade. E a gente tem ainda uma parcela grande de pessoas que estão lá trabalhando. O que nós temos grande vantagem em relação aos outros partes do mundo é que nós temos sucessão. Em muitos lugares não tem essa sucessão. Então o Brasil tem esse capital humano hoje, está presente, que vai dar margem para a gente continuar produzindo esse alimento. Tá? Nós temos Você fala na sucessão, no caso do teu filho, que vai continuar tocando, que enquanto em outros lugares do mundo o cara não quer nem saber, né? Exato. Então isso é um capital que você não consegue exportar. A não ser que eles automatizem isso aí, que é uma tendência que vem acontecendo, mas isso daí é um custo elevado, vamos falar assim, de investimento tecnológico. Hoje não tem tão fácil isso na prateleira, talvez daqui a 30 anos sim. Mas até chegar lá nós vamos ter que construir o que nós temos hoje, né? Nós construímos durante esses últimos 20 anos todo um modelo de sistema de produção bastante sustentável, né? De plantio direto, milho segunda safra, tropicalizamos o milho, nós conseguimos intensificar na mesma área agrícola um nível de produção alto. Com essa produção que nós temos hoje, né, a gente vê que esse modelo está bem encaixado, mas dá para melhorar mais. Dá para colocar bioinsumos, dá para colocar outras tecnologias que só vão agregar a sustentabilidade da nossa produção. O bioinsumo mesmo é uma coisa que está aumentando muito. A mesma coisa no manejo de solo, a gente também está... Eu acho que essa safra agora vai ensinar muita coisa, né, principalmente para a questão de controle, de você manter a água lá, porque uma coisa é você chover 100 milímetros e ir embora aqueles 100 milímetros, uma coisa é você pegar aquele 100 milímetros e chover na sua propriedade e como é que você faz para segurar? Eu acho que o grande desafio é segurar a água no solo. Sim. Porque muitas vezes não adianta ter um lugar que chove por ano 1.000 milímetros, mas aqueles 1.000 milímetros ficam. E tem muitas vezes um lugar que chove 2.000 milímetros, só que aqueles 2.000 milímetros vão embora. Sim. Então, né, um tem água e outro, apesar de ter chovido, não tem. Exatamente. Eu acho que são aprendizados, né, da questão de perfil de solo. Eu acho que
já vem sendo discutido bastante, mas é uma lição de casa agronômica que muitos têm que começar a revisar. Eu acho que esse momento dessas frustrações de safras traz, né, para o produtor esse ensinamento. Eu acho que um bom lugar hoje para começar a buscar esse conhecimento é a região do oeste da Bahia, que também sofre com veranico, estiagem bastante, mas o pessoal, há bastante tempo a gente não tem ouvido o produtor reclamar quebra de safra, porque todos eles começaram a aprender perfil de solo. Mauro, infelizmente nosso tempo acabou. Muito obrigado por sua companhia, obrigado por você estar aqui com a gente em Maracaju também, né? Obrigado aí por sempre sua presença. Eu que agradeço a oportunidade e espero aí mais vezes poder trocar essas ideias aí. Beleza, Mauro. Como sempre bom ter você. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Um grande abraço. Oferecimento Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu. A Prosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso.